Salve o povo de Deus, glória a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero mais pregar com o pastor eu não dirige o culto, não. Bota outro aí, ele acaba para vir do pregador. Amém? Mas, como eu costumo dizer, tem sempre uma sementinha no alforje e sempre há uma terra fértil. Amém? Amém? Abra comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Neemias, capítulo 1. Logo depois de Esdras, Primeira Crônica, segunda Crônica, Esdras e Neemias, antes de Jó. Gosto de dar uma colinha. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de Jó. Isso. Antes que façamos menção da palavra, diga para o seu irmão o tema desta mensagem. Enquanto eu obedecer, eu serei uma muralha indestrutível. Eu serei uma muralha indestrutível. Enquanto eu vencer, eu serei uma muralha indestrutível. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias capítulo 1, no versículo 1 também. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Jeremias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês Quisleu, ou no mês de dezembro, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, em outras traduções, no palácio, que veio a Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns dos judeus, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativo acerca de Jerusalém. E disse-me, os restantes que não foram levados cativos lá da província, que estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendidos, e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Repita comigo: e estive eu. Perdão. Jejuando. Orando. E clamando. Ao Deus dos céus. Poder se sentar. Quando, há uns 4 meses atrás, quando comecei a estudar acerca desta passagem, quando comecei a meditar nesse texto, algumas coisas me trouxe alguns espantos, porque quando o profeta pergunta acerca daquele povo eleito por Deus, escolhido por Deus, aquele povo separado por Deus, povo este que quando Deus tirou com mãos fortes, quando Deus tirou com mãos fortes do Egito, que você encontra todos esses feitos no livro de Êxodo,
se não me falha a memória, no capítulo 5, que começa acerca das pragas do Egito. Porque bem sabemos que o povo do Egito era uma nação a qual se sentia autossuficiente. Era uma nação a qual eles se achavam superiores às demais nações, porque havia grande exército, havia grandes aliados em favor do Egito. Então, aquele povo do Egito, ele se sentia protegido pelos seus deuses. E um desses deuses que eles se sentia protegido se chamava o rei Nilo, se chamava o Nilo, porque eles achavam que o Nilo era aquele que provia para eles o seu sustento, porque quando o Nilo estava cheio, o Nilo regava toda a terra do Egito. Então eles aproveitavam esta ocasião, quando na baixa do Nilo, onde a terra estava bastante arregada, estava bastante fértil, para fazer as suas plantações. Mas não é isso que eu quero me atentar. Eu quero me atentar para o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Agora a Bíblia vai nos dizer que Moisés, que Deus separa o libertador para Israel. Agora a Bíblia diz que Moisés, ele estava no palácio, no conforto, nada lhe faltava. Só que Deus simplesmente olhou para Moisés e disse: este conforto tem dia e hora marcada para terminar. Quem gostaria de receber uma palavra dessa quando estamos em conforto? Só que o plano de Deus são maiores do que os nossos. A vontade de Deus são muitos maiores do que a nossa. E todos conhecem o texto, todos conhecem a história, que Moisés, quando foi visitar o seu povo, Moisés começa a ter um carinho, um apego pelo seu povo, e via a diferença entre os egípcios e entre os hebreus. E Moisés sente no teu coração: como posso eu ter todo o conforto no palácio quando o meu povo sofre? Ali já era a mão do próprio Deus moldando o caráter de um líder. Porque um líder que é um líder constituído por Deus, ele não sente prazer quando os seus liderados estão sofrendo. Ele não fica nem um pouco feliz quando ele vê que os seus liderados estão se perdendo. E agora Moisés vai em defesa do seu povo, em defesa da sua raiz. Quando um soldado egípcio vai açoitar um dos seus irmãos hebreus, agora a Bíblia vai dizer que Moisés vai ali, arranca aquele homem da mão do egípcio e mata aquele egípcio. E este homicídio de Moisés é descoberto. Então Moisés foge para o Egito, no deserto, perdão. E ali Deus começa a forjar o caráter de Moisés. Deus começa a transformar a história de Moisés. Mas como assim, presbítero Vinícius? Você acabou de me dizer que Moisés estava num conforto. Você acabou de me dizer que nada faltava a Moisés. Agora tudo que Moisés tem diante de Deus é um sol escaldante e escassez de água. E você diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Sim. Porque às vezes é necessário que nós sejamos sacrificados, mas para que toda uma nação seja beneficiada. Conforme nosso pastor Hilton disse hoje pela manhã, que o segredo da bênção está em dar. Quer ser abençoado? Dê.
retorne ao Egito, no lugar do seu conforto, no lugar onde ele tinha uma história. E Moisés está diante daquele a qual ele cresceu junto, a qual ele brincou junto, que é o rei do Egito, Ramsés. Agora você imagina, você está diante daquele que era o seu irmão, o seu aliado, e agora, por causa de uma ordem de Deus, agora aquele seu aliado passa a ser o seu inimigo. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Fala para o seu irmão, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que agora o próprio Deus endurece o coração de Faraó. Mas espera aí, Deus está dificultando o trabalho de Moisés? Sabe por que às vezes as coisas ficam difíceis na minha e na sua vida? Para que nós venhamos dar honra ao nosso Senhor Deus. Para que nós não vejamos com as nossas forças, nem tampouco com a nossa capacidade. Para que nós vejamos a mão de Deus agir na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Agora a Bíblia diz que veio a primeira praga no Egito. E o coração de Faraó até amoleceu, mas Deus foi lá e endureceu para dificultar um pouquinho o trabalho de Moisés. Porque Deus queria ver Moisés sofrer. Moisés, não, é para que o povo não se gloriasse que Faraó teve um coração bondoso para deixar o povo embora. É para que o povo tivesse ciência que a forte mão de Deus livrou o povo daquele cativeiro. Aí veio a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona praga. Agora o Senhor livra o povo do Egito do cativeiro. Só que quando estamos no processo de libertação, há um momento em que Deus nos submete a uma provação para ver se vamos confiar ou se nós vamos retroceder. E é esse divisor de água que vai dizer aonde eu e você iremos chegar. O que seremos no decorrer da nossa caminhada? Se seremos servos valentes ou se seremos medrosos? Eu não sei que parte você vai escolher, mas eu escolhi a dos servos valentes. Glória a Jesus. E o povo está diante do Mar Vermelho. Parece que o Mar Vermelho apagou tudo aquilo que Deus tinha feito. Todas as pragas, tudo aquilo que Deus tinha feito, esqueceram da mão forte de Deus. Até o líder parecia que não sabia mais o que fazer, por causa que ele estava ouvindo o povo e esqueceu de ouvir a voz de Deus. Há momentos, irmãos, que nós temos que parar de dar ouvidos às más conversações, para que não corrompa aquilo que Deus colocou na nossa vida. Há momentos que nós temos que parar de estar dando ouvido a quem não tem que estar dando ouvido. Porque se Moisés não desse ouvido ao povo, ele entraria na terra prometida. Agora a Bíblia diz que Deus fala a Moisés: por que clamas a mim? Toque nessas águas. E aqui eu termino a minha introdução e agora eu entro no teor da mensagem. E Deus, o tempo todo usando
nossa fortaleza é o Senhor. Enquanto nós estivermos em obediência, nada pode te tocar senão o Senhor dos exércitos. Mas o segredo está na obediência. O segredo não está nos questionamentos, nos achismos, naquelas más conversações que corrompem os bons costumes. Eu não sei porque estou insistindo nesse assunto, mas eu sei que Deus está falando com alguém que está Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque a palavra está aqui. Aleluia. Porque vamos estar dando ouvido àquilo que não vem dos céus. Porque vamos estar perdendo tempo com aquilo que não é dos céus. O nosso pastor Hilton disse aqui hoje na reunião: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Porque vamos estar dando ouvido ao que não é dos céus. Porque quando damos ouvidos e fazemos aliança com quem não é dos céus, acontece o que aconteceu com o povo de Israel. Agora o povo de Israel é levado cativo à Babilônia. E a Bíblia diz que no livro de Jeremias, que o próprio Deus colocou uma nuvem para que a oração e o clamor daquele povo não chegasse até o trono dele. Tudo por causa da desobediência. No livro de Lamentações, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Lamentações, capítulo de número 2, no versículo de número 15. Lamentações depois de Jeremias. Eu vou estar lendo e depois você acompanha e confere. Todos os que passam pelo caminho batem palma e assobiam e maneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo: esta é a cidade em que dominava a perfeita em formosura e gozo sobre a terra. Sabe o que o profeta está querendo dizer? Que toda a nação que via a forte mão de Deus guardando Israel, agora bate palma, agora maneia a cabeça como se ela falasse assim: olha, tá vendo? Eu falei que um dia ela ia cair. Tá vendo? Eu falei que aquilo ali era fogo de palha. Eu não falei que aquilo ali era só uma máscara. Ele estava se escondendo, ela estava se escondendo atrás da Bíblia. Mas conforme eu disse no começo da mensagem, enquanto você estiver na obediência, nada te toca. Você é uma muralha inabalável. Aleluia. Glória a Deus. Agora aqueles que pareciam ter aliança com Israel começam a bater palma e aplaudir a derrota de Israel. É assim quando eu e você fazemos aliança com aqueles que não é do reino. Até parece uma amizade legal. E trago para os jovens nessa noite. Até parece uma amizade legal aquele que não é do reino de Deus. O assunto parece até agradável. Mas só que o fim dele é desagradável, é desonra. O fim dele é vergonha, é desonra para pai, desonra para mãe, é vergonha para si próprio. Porque depois que você perde, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eu vou falar. Depois que você perde o teu caráter, o teu respeito, tudo o que você fizer não vai apagar as marcas e as manchas que você deixou lá atrás. Se mantenha íntegra, como a noiva do cordeiro que não se corrompe, aguardando o seu tempo.
Porque depois que cair, é como se você acertasse 364 dias por causa de um erro. Você joga por terra todos aqueles dias. Assim estava aqueles que fez aliança com Israel. Até parecia uma aliança boa, pastoril. Até parecia amigos. Mas tudo que eles queriam era corromper, porque sabia que não podia enfrentá-los, porque quem garantia era Deus. Mas sabia que se eles se desviassem, a mão de Deus deixava de estar sobre eles. Conforme eu bem disse, enquanto você estiver debaixo das asas do Onipotente, você está seguro, porque Ele te guarda. Mas se você sair das asas do Onipotente, tudo que Ele vai poder fazer é olhar, porque Ele não pode negar a sua palavra, porque Ele guarda aqueles que o temem. Se você perde o temor, Ele não pode negar a palavra dele, porque a palavra diz que Ele guarda os que o temem. Como é que Ele pode ir contra a palavra dele? Até Satanás vai acusá-lo. Ah, mas Senhor, a tua palavra diz que guarda o que teme. Ele jogou fora o temor do Senhor. E se você joga fora o temor do Senhor, você abre legalidade para que Satanás venha assolar a muralha de Deus. E quem é a muralha de Deus? Sou eu e você. Fala, Senhor. Deus, faz tremendo. Faz maravilhoso. Versículo 16. Fala. E todos os seus inimigos abrem a boca contra ti, assovia e rangem os dentes, e rangem os dentes e dizem: devorá-lo. Certamente este dia que esperávamos chegou e vimos. Quanto tempo o inimigo está esperando pela sua queda? Quanto tempo ele está esperando para ver a sua queda, para ver a sua desgraça? Porque quando esse dia chegar, ele vai fazer questão de espalhar esta notícia. Porque enquanto você está debaixo das asas do Onipotente, a sua muralha está intacta. Porque ninguém pode transpassar o escudo de Deus. Nada pode transpassar o escudo de Deus. Enquanto você estiver na muralha, enquanto você estiver debaixo da obediência, a sua muralha está segura. E se você é uma muralha segura, a tua casa vai bem, a tua família vai bem, o teu casamento vai bem, os seus filhos vai bem, porque você é a muralha. Aleluia. Tudo vai bem. Bendito será tu na entrada, bendito será tu na saída. É a palavra que diz, queridos. Versículo 17, ainda de Lamentações. E fez o Senhor, que intentou e cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade, e derribou, e não se impiedou, e fez o inimigo se alegrar por tua causa, e exaltou o poder dos teus adversários. Sabe o que a palavra está querendo dizer? Quando você desobedece os mandamentos, quando você quebra o princípio, é como se você estivesse dando ao inimigo munição para tentar contra a sua vida. Quando você desobedece, quando você quebra princípios, quando você desonra, principalmente com a sua palavra, com a sua santidade, é como se você estivesse falando assim para Satanás: você tem legalidade para fazer o que quiser na minha vida, porque você quebrou o princípio de Deus.
você quebra um laço que tem com Deus. E o coração deles, versículo 18, clamou ao Senhor: a muralha de Sião, da filha de Sião, corram as tuas lágrimas, e um ribeiro de dia e de noite, e não te deixe descanso, nem parem as meninas dos teus olhos. Você sabe quando você está em aflição? Você sabe quando você está angustiado? Parece que nada, absolutamente nada preenche aquele espaço vazio. Quando você vê uma televisão, parece que nada faz sentido. Você ouve uma música, nada faz sentido. É porque a sua alma está angustiada. É como se a sua alma perdesse o contato com o eterno. Mas eu quero te dizer nesta noite, que nesta noite é a noite de restituição de Aleluia! Glória a Deus! Porque no livro de Lucas, também no capítulo 19, no versículo 35, narra a história de um homem chamado Timeu, que um dia ele foi como essa praga. Um dia ele teve sonhos, um dia ele teve projetos, e simplesmente por causa de uma divergência entre judeus e romanos, este homem perdeu a sua visão. Porque o cego de Jericó, Bartimeu, ele não nasceu cego. Um dia ele chegou. Só que, como eu bem disse, por causa de uma divergência, ele perdeu a sua visão e, consequentemente, perdendo a sua visão, ele foi colocado numa condição como um mendigo, porque não podia trabalhar, não tinha como ter o seu sustento, e tudo o que ele tinha era uma capa como seu sustento. E como aquele povo que agora acabamos de ler, que era uma fortaleza, e agora tudo que resta a ele é mendigar e pedir esmola. Tudo que resta a ele é uma vergonha. Só que Jesus, quando ele chega diante de uma muralha destruída, a primeira coisa que ele quer fazer é restituir aquela muralha. Quando Jesus depara com aquela muralha que chamou a atenção dele, a primeira coisa que Jesus disse assim: o que queres que eu te faça? Mas espera aí, a muralha está em ruínas. Ei, queridos, para que uma muralha venha a ser restituída, é necessário que você venha, olhe e faça um orçamento. Há pedreiros aqui nesta noite. Não tem como eu falar para o Ito vai fazer um serviço lá em casa sem que ele vá e olhe qual é o problema. Sem que ele olhe e veja o que precisa ser feito. E mediante o que ele olhar, o que tinha que ter feito, aí que ele vai começar a dar um orçamento. E tem um orçamento a ser feito aqui nesta noite. Só que aquele que restitui, ele pergunta para ti nesta noite: o que eu preciso restituir na sua vida? O que eu preciso restaurar na sua vida nesta noite? O que eu preciso fazer para que você seja uma muralha indestrutível em Cristo Jesus?
Voltemos em Neemias capítulo 1, capítulo 2, perdão. E Neemias se apresenta diante do rei, mediante ter orado, mediante ter jejuado. Ele se apresenta diante do rei. Só que algumas coisas eram inaceitáveis na presença do rei. Entre elas, que você estivesse doente e que você estivesse triste na presença do rei. E agora a Bíblia vai nos dizer que Neemias era copeiro deste rei. E ele se apresenta diante do rei para servir o rei. Só que o seu semblante já não era mais o mesmo. O seu entusiasmo de servir o rei já não era mais o mesmo. Pastor Léo, porque alguma coisa trazia tristeza dentro dele. Porque os sonhos de Neemias lá atrás haviam sido destruídos. Os projetos de Neemias lá atrás haviam sido destruídos pelo seu próprio rei. E ele se apresenta com um semblante de dor, embora Neemias estava no lugar de conforto. Neemias era copeiro e conselheiro do rei, nada lhe faltava. Ele poderia viver ali, Silmara, tranquilamente. Mas o coração dele estava triste, porque a sua terra estava assolada. E os seus irmãos padeciam fome e viviam em terrível miséria. Agora ele se apresenta diante do rei com o coração triste, com o coração angustiado. E o rei nota aquela tristeza de Neemias. E o curioso é que o rei se compadece. Ao invés de falar, Neemias, você não pode chegar diante de mim dessa forma. O rei se compadece, sabe por quê? Assim como a rainha Esther, Neemias, antes de chegar na presença do rei, ele se preparou. Ele orou, ele se santificou para chegar até a presença do rei. E agora eu quero pregar para você e quero deixar a história um pouco de lado. E um dia, houve um reparador de muralha, que estava lá nos céus, junto com o seu pai. E quando ele olhou para a terra, ele viu que aqueles que eram dele estavam destruídos, estava sem aliança, Silmara. É como se ele olhasse e visse casamento destruído, visse pai sem falar com o filho, filho sem falar com o irmão. E ele se compadeceu e falou, eu preciso fazer alguma coisa, porque o meu povo está sofrendo. E aquele rei, aquele mordomo, chega até diante do rei e fala assim, eu preciso ir até lá restaurar aquelas muralhas. Eu preciso restituir aquelas muralhas. Chamada eu, chamada você, chamada você, chamada você, chamada você. E eu sou uma dessas muralhas que estava destruída. Perdido nas drogas, perdido na prostituição, mentiroso. E este rei falou, eu preciso restituir aquele povo. E quando ele desceu para salvar aquele povo
noite havia pessoas aqui que seria restituído por causa daquele ato na cruz do Calvário. Ele sabia que nesta noite havia um povo aqui que olharia para o sacrifício na cruz do Calvário com gratidão, que agradeceria por ser liberto pelo aquele sacrifício. O engraçado é que a restituição deste povo foi diferente. Foi necessário que alguém morresse para que hoje eu e você estejamos vidas. Foi necessário que fosse pago alto preço para que hoje eu e você desfrutasse dessa graça, dessa misericórdia, dessa fidelidade de Deus. Só que esse mordomo hoje se faz presente aqui nesta noite e te pergunta: o que queres que eu te faça? Em que área a sua muralha está destruída? Em que área a sua muralha está destruída? Porque Ele quer restituir esta muralha nesta noite. Ele quer restaurar esta muralha para que você seja uma fortaleza em Cristo Jesus. Assim como Ele restaurou esta muralha que hoje nos fala, e eu glorifico e exalto o nome de Deus, e todos os dias eu não me canso de agradecer: Senhor, muito obrigado por não ter desistido de mim. Muito obrigado por ter morrido por mim na cruz do Calvário, para que hoje eu fosse chamado filho de Deus. Mas há muralhas precisando ser restauradas nesta noite. Há muralhas precisando ser restituídas nesta noite. Eu não sei em que área que você precisa ser restituído nesta noite. Eu não sei o que você precisa. De repente não é o muro todo. Às vezes é um pedacinho do portão. Mas esse pedacinho do portão faz toda a diferença. Eu não sei o que você precisa nesta noite. Eu sei que com o muro quebrado você não pode voltar para casa desta noite. Aleluia! Você não pode, porque talvez você não tenha uma outra oportunidade para restaurar este muro. Porque toda casa que não tem um muro restituído, de toda casa que não tem um muro, qualquer um entra. E qualquer um pode fazer morada. Mas nesta noite eu te convido a restituir o muro da sua vida. Eu não sei, não faço questão de saber. É com você e Deus. Em que área da sua vida você precisa que Deus restitua o seu muro? Se vai restituir é porque é algo que já tinha. Eu não sei se é a sua comunhão com Deus. Eu não sei se é o seu casamento. Eu não sei se é o seu relacionamento entre filho e mãe, se é filho entre pai. Eu não sei, é com você e Deus. Eu não sei se é entre irmãos, porque a minha Bíblia vai dizer que seguia em paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que se você não estiver em paz com o seu cônjuge, nem a sua oração o Senhor ouve. O Senhor fala aqui nesta noite acerca de obediência. O Senhor fala aqui nesta noite acerca de reconstrução. Talvez você precise nesta noite deixar que Deus reconstrua a sua história. Talvez você precise nesta noite que o Senhor reconstrua o seu ministério. Talvez você precise que nesta noite o Senhor reconstrua o seu casamento, que o Senhor reconstrua a tua saúde, que o Senhor reconstrua a sua vida profissional. Eu não sei.
quero te dar um recado de Deus. Porque o melhor construtor não é o pastor Hilton. Não é os irmãos que trabalham com obra aqui. É o Senhor Jesus. Ele já se faz presente. Aleluia. Ele já está com o orçamento orçado aqui nesta noite. Agora ele quer começar a obra. Mas ele não pode começar a obra sem que aquele que precisa ser restituído dê o aval. Pode começar a obra. Senhor, pode começar a obra. A escolha é sua, queridos. A escolha é sua. Ou ficar como a muralha indestrutível, ou ficar vulnerável ao ladrão. A escolha é sua. Você entrou pelas portas, precisando ser mudado, precisando ser restaurado. Não saia daquelas portas da mesma maneira que você entrou. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu tenho que me alegrar e me regozijar no Senhor por causa da obediência. Eu tenho que me regozijar e me alegrar no Senhor por ser fiel a Ele. Não pelo que Ele tem feito pela minha vida, mas pelo que Ele é pela minha vida. E quero encerrar essa mensagem lhe fazendo um convite nesta noite. O Senhor já fez o orçamento. O Senhor já viu a obra. Agora o Senhor quer começar a obra. O Senhor quer começar a obra. Agora é necessário que você venha e diga: Senhor, comece a obra. Aleluia. Cadê você?